Bom dia, pessoal. Eu sou o Bruno, vou falar das novidades do Acelerato. Primeira coisa que eu vou falar é da aba de observações da organização. Primeiro, eu vou falar da necessidade que a gente tinha e como é que a gente resolveu. A necessidade era que alguns atendentes, eles precisavam de saber mais informações sobre a organização. Só que os atendentes, normalmente, eles não têm permissão de ver as informações mais a fundo da organização, porque elas estão só na parte de edição. Então a gente não ia dar permissão de editar para todo mundo, porque tem coisa crítica lá dentro. Aí, essa questão das observações, tem clientes que usam para poder colocar a questão de contrato, informações de quem é o cliente principal, a forma de lidar com aquela organização e tudo mais. O que a gente fez? A gente fez uma flag que era para exibir essas informações da organização no ticket. Então, o atendente vai poder ver essas observações caso a pessoa que tenha permissão de editar a organização vá lá e marque, certo? Então, quando eu estiver criando um novo chamado e tiver marcado, vai aparecer uma aba com os detalhes da organização. E quando eu estiver dentro do ticket e for o atendente e tiver marcado, se eu clicar naquele i ali de informação, ele vai abrir um modal com as informações da organização. Outra coisa que a gente fez foi, como a gente tinha mudado lá dentro do sistema a parte de adicionar seguidores. E isso acabou mostrando para a gente muita coisa que a gente ainda estava falhando, em validações de quem poderia ser adicionado como seguidor, quem poderia ser adicionado como solicitante, e a gente acabou atacando algumas dessas coisas, certo? No modal de chamados, a gente mudou muita coisa do que poderia ser adicionado como seguidor, a forma que validava o adicionar agente e a forma que validava o adicionar solicitante. Então, teve cliente que sentiu essa diferença porque afeta diretamente a forma de usar o sistema, principalmente para quem estava usando de uma maneira ligeiramente errada. Qual que é a mudança principal? O atendente, não importa se ele está marcado que ele pode ver todos os tickets da organização, ele vai poder selecionar qualquer solicitante e pode adicionar qualquer seguidor. Qual que é a exceção? A exceção é que ele não pode adicionar apenas contatos. O que é um usuário apenas contato? Apenas contato é uma pessoa que você cadastra lá, mas que ela nem tem acesso ao sistema, certo? Vamos pensar numa situação de saque. O saque, o usuário que você está atendendo, nem sempre ele vai ter acesso ao portal, mas você quer ter um log do que você atendeu, como é que foi o processo. Você vai lá e cadastra um contato, ele está lá, ele foi uma pessoa que passou pelo seu sistema e você atendeu ela, certo? O atendente pode selecionar os contatos de todo mundo, mas o cliente final não pode adicionar esses contatos, mesmo porque ele não deveria estar vendo pessoas que é só contato, né? A outra mudança é que na organização nenhuma, que a gente tem essa organização nenhuma, que é uma forma de controlar pessoas que não têm nenhuma organização, o atendente ele pode selecionar qualquer solicitante dessa organização, tanto como seguidor como solicitante, mas o usuário final, né, o cliente, que faz parte dessa organização, ele só pode adicionar ele. Porque normalmente quando você tem uma organização nenhuma, tem lá 1.500 pessoas que são pessoas que você não tem que identificar qualquer organização dele e elas não têm que se conhecer, entendeu? A outra mudança que a gente fez grande foi que a gente refez o relatório de SLA. O relatório de SLA ele já existia, né? E grande parte desses filtros já existiam lá. Só que a necessidade foi o seguinte, vários cálculos de SLA que a gente tinha dentro do sistema, eles estavam divergentes. Então tinha lugar que mostrava um valor, tinha lugar que mostrava outro. E isso é muito crítico para os nossos clientes. Se alguém não sabe, o SLA é o tempo que você demora para atender aquilo e, na verdade, é o contrato de resolução. Por exemplo, você tem um contrato interno que você vai atender o cliente primeiro atendimento em 5 minutos e você vai resolver o problema dele em 1 hora. Então, em cima disso, você consegue tirar métricas. A gente refez todos os cálculos, testou todos os cálculos
e agora a gente tem esse novo relatório. A pessoa consegue buscar tanto prioridades, tipo de ticket, organização, equipe, agente, ele consegue colocar múltiplos itens, né? Antes ele só conseguia selecionar de um em um, e ele consegue buscar por data. Antes ele só conseguia buscar por status. Qual que é a diferença de data e status para a gente? Ele consegue selecionar um status específico do SLA, então assim, status de resolução no prazo, vencido, resolvido dentro do prazo, resolvido após vencimento. Só que, quando ele busca por um status, nem todo cliente sabia disso, ele só vai buscar os tickets que não estão arquivados. Então, não mostrava tudo. Por exemplo, a BlueSoft, se fosse mostrar todos os tickets, a tela não aguentava, né? Porque é muita coisa. Só que, em compensação, agora eu posso selecionar a data de criação do ticket ou a data de pronto daquele ticket. Então, eu posso ver todos os tickets que foram abertos em janeiro de 2016, sendo que todos eles estão arquivados. E antes não dava para poder tirar uma métrica disso, né? E aí, quando eu busco, o sistema ele já vai fazer um agrupamento por nível de serviço, por prioridade, e eu vou mostrar os gráficos de como é que está o status de primeiro atendimento, resolução, categoria, quantas equipes estão ali envolvidas, isso para cada prioridade, para cada nível de serviço. E aí eu posso vir e selecionar para ele abrir os tickets. Ele vai me mostrar uma tabela com todos os tickets que estão naquela prioridade. Eu posso ordenar. Então, por exemplo, eu posso ordenar pelo saldo de SLA de resolução. Então eu vou mostrar dos que estão em dia até os que estão vencidos, ou dos que estão vencidos até os que estão em dia. Além disso, eu posso vir e buscar por uma coisa, por um texto qualquer. Então, se eu buscar aqui Barbosa, Otávio, vai trazer todos os tickets que são do Barbosa atendidos pelo Otávio. Ele não tem sequência de texto, eu posso buscar da forma que eu quiser, né? E eu posso selecionar para ele filtrar as colunas que eu quiser, então não preciso estar mostrando tudo. Essas são as melhorias do Acelerato.